Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aí à nossa aula, nós estávamos falando sobre o regime de teletrabalho. Eu queria falar com vocês acerca da medida provisória 927, que foi editada recentemente pelo governo federal, regulamentando essa questão do trabalho home office para esse período da pandemia. Então, o que eu queria pedir para vocês? Que vocês fizessem a leitura dessa medida provisória 927, que regulamenta esse trabalho home office, essa possibilidade de envio, então, do trabalhador para executar suas atividades dentro de casa, por conta dessa questão do período da pandemia. Tá legal? Isso faz parte da nossa aula? Claro que faz, porque vejam, isso está inserido no rol aí do trabalho do regime de teletrabalho. É a flexibilização do contrato de trabalho que nós estamos encontrando aí, vejam, quantas normas trabalhistas que estão sendo flexibilizadas por conta de um período de pandemia que nós estamos passando, tá certo? Então, por favor, façam a leitura lá dos artigos da nossa medida provisória para que a gente possa comentar sobre isso. Eu vou lançar algumas perguntas, inclusive, para vocês, para que a gente possa, então, fazer uma associação desse conteúdo teórico com essa prática que a gente está vendo aí na nossa realidade. Tá joia? Então, não deixem de fazer a leitura, porque eu vou enviar algumas perguntas sobre isso. Pessoal, dando continuidade agora na questão do empregado doméstico. O empregado doméstico, ele está previsto também na nossa norma, não na CLT, mas nós temos a previsão através da Lei 150 de 2015. A nossa Lei 150 de 2015 trouxe a previsão do empregado doméstico, regulamentando diversos direitos trabalhistas, direitos esses que estão na nossa Constituição Federal, direitos esses que estão na nossa CLT, mas que, por ser uma atividade diferenciada, tem uma legislação própria. Logicamente que a sua lei antiga, né, a legislação que regulamenta o trabalho doméstico, além dessa lei 150 de 2015, nós temos a lei 5857 de 1972, E também temos lá a previsão no artigo 7º da nossa CLT, tá joia? Então façam a leitura desses artigos, vocês vão observar que o empregado doméstico ele tem algumas diferenças, né, previstos aí na execução dos seus trabalhos. Apesar de existir o vínculo, preencher corretamente lá os requisitos do nosso artigo 3º da CLT, porém, a forma como este vínculo acontece, o pagamento desses salários, o controle das jornadas, ele tem uma diferenciação, né? Justamente por conta dessa intimidade que existe entre o empregador com o empregado, que ao longo do tempo acaba criando, né, uma relação muito próxima. É diferente de um empregado que trabalha de repente dentro de um setor da fábrica, né? Onde essa aproximação ela não acontece. Tudo bem? Beleza, pessoal, não se importe, estou tomando um cafezinho, afinal de contas também sou filho de Deus, então estou tomando um cafezinho aqui enquanto eu estou dando aula para vocês, tá joia? Pessoal, vamos lá. Quais são as características desse empregado doméstico? O seu trabalho, primeiramente, ele não gera lucro ao empregador. Não pode gerar lucro ao empregador. Vejam, não pode gerar lucro ao empregador. É a primeira característica do empregado doméstico. O empregado que executa as atividades dentro de uma residência, ele não está gerando um lucro diretamente a esse empregador. Ah, você pode até pensar, Júnior, mas calma aí, ele está trabalhando, ele dá liberdade então para que esse empregador execute as suas atividades externas. Concordo, beleza, mas a atividade que ele está fazendo de limpeza, de passar roupa, de repente fazer um almoço, cuidar de uma criança, tudo, isso não está gerando renda para o empregador. Pelo contrário, o empregador está tendo despesa ao pagar o salário deste empregado doméstico. Então a primeira característica, não pode gerar lucro ao seu empregador. A outra característica que nós temos, trabalhar para pessoa ou família.
pessoa ou família. Ô Júnior, como assim pessoa ou família? Sim, este empregado doméstico, quando a legislação vem e coloca esse requisito que pode trabalhar para pessoa ou família, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esse empregado doméstico, ele pode ser um cuidador de idoso. Esse empregado doméstico pode ser uma babá. Ele está trabalhando para uma pessoa. Ele está trabalhando cuidando daquele senhor, daquela senhora que está acamada, ou então está numa idade muito avançada. Ou então cuidando de repente de uma bebê que ainda não tem condições, né, de executar uma atividade na escola, que há necessidade de cuidados especiais. Tá legal? Então veja, está trabalhando para uma pessoa, ou então trabalhando para a família, toda a família. O Júnior, então você quer dizer que o cuidador de idoso, a babá e também aquele que faz limpeza em casa, todos são considerados domésticos? Sim, muito bem, é isso mesmo, é isso mesmo. Tanto aquele que executa as atividades como doméstico, que executa a atividade de faxina, aquele que executa a atividade de cuidador de idoso ou então de babá, todos são considerados domésticos. Beleza, beleza, você entendeu muito bem. No âmbito residencial, aqui que é um detalhe bacana. Veja, o termo âmbito residencial não significa necessariamente dentro da residência. Não significa necessariamente dentro da residência, mas ele executa um trabalho para a residência. Para a residência. O trabalho que ele está executando é para aquela casa, é para aquela família, tá certo? E onde que eu quero chegar com tudo isso? Vejam, quando eu digo que esse trabalho está sendo executado para a família, eu amplio o rol de atividades para aquele empregador e para aquele empregado. Ou seja, um jardineiro, ele pode ser um empregado doméstico? Pode, pode. Ele está executando uma atividade no âmbito residencial, para aquela família, para aquela residência. Então, um piscineiro, eu posso contratar como doméstico? Pode. De repente você tem aí uma piscina com um raio aí de 50 metros lineares, enfim, você vai e contrata então uma pessoa para cuidar daquela tua piscina com todo cuidado, toda semana. Pode? Pode. Você vai registrar então essa pessoa como doméstico, beleza? Ô Júnior, mas e aí um motorista? A pessoa vem em casa, eu não tenho tempo, por exemplo, para levar meus filhos para a escola, eu preciso de repente contratar então um doméstico para que ele possa executar então essa atividade de motorista, levando meus filhos para a escola, para o shopping, enfim, para todos os lugares então que eles precisarem. Então eu posso contratar então um motorista e registrá-lo como doméstico? Veja, esse motorista muitas vezes nem vai entrar na casa. Ele só vai parar o carro ali na porta, buscar então um filho, levar para a escola, volta, traz o filho, leva o outro no cabeleireiro, leva o outro no shopping, enfim. Você pode então ter esse motorista trabalhando externamente. Ele não executa, não entra dentro da residência. O máximo que ele faz, ele entra na casa para pegar o carro e já sai com o carro. No final do dia ele deixa o carro ali. O resto do dia ele fica só na porta, está ali lendo o seu jornal, aguardando de repente aquele morador pedir então para ir em um determinado local. Então esse motorista, ele também é considerado um doméstico perfeito. Por quê? Porque ele está executando atividades para a residência. Ele está servindo aquela residência com a sua atividade. Vocês estão conseguindo entender? Vejam, eu tenho então uma gama de serviços que podem ser considerados então domésticos: motorista, jardineiro, piscineiro, a pessoa que lava roupa, passa roupa, cozinha, faz faxina dentro de casa, babá, cuidador de idoso, tudo isso pode ser considerado então doméstico. Tudo bem? Beleza?
E aí, logicamente, que vocês vão lembrar daquela situação do artigo 3º, em que eu já falei no primeiro dia, até mesmo que nós falamos sobre o que é os requisitos de empregado, eu comentei disso com vocês. Nós falamos que há uma diferença entre a habitualidade do empregado que executa suas atividades dentro de uma empresa e também a continuidade do empregado doméstico. O único requisito que muda para o empregado doméstico é o requisito da habitualidade, que ele se transforma em continuidade. Aí você pode me questionar, Júnior, mas qual que é a diferença dos dois? Os dois não têm o mesmo intuito? Sim, tem o mesmo intuito, claro, da habitualidade. Só que eu preciso, para considerar um empregado doméstico com vínculo empregatício, eu necessito que ele então execute uma atividade a partir de 3 dias dentro da minha residência. Eu preciso então que ele execute uma atividade a partir de 3 dias dentro da minha residência. Então, até 2 dias eu vou considerá-lo então como faxineiro, como diarista, prestador de serviço. Tudo bem? Tranquilo? Tem muita gente que acaba fazendo isso. Vocês podem se recordar de situações assim, até mesmo na família de vocês. Uma faxineira que de repente vem 2 dias por semana na tua casa e 3 dias por semana na casa da tua mãe, da tua tia, enfim. E aí, como que vocês fazem? Normalmente, eu já vi situações diversas aí, tá? Já vi gente registrando a pessoa como sendo minha empregada doméstica. Olha, eu registro no meu nome, porém, eu divido o salário então com a minha mãe, pago proporcional. É correto? Não, claro que não, claro que não. Por que não é correto? Porque na tua casa ela só está realizando a atividade 2 dias por semana. 2 dias por semana precisa do registro? Não, não precisa do registro. Tá legal? Então aqui já tem um erro. E depois na casa da tua mãe, ali sim ela está executando a atividade 3 dias por semana. Ali precisa do registro? Precisa do registro. E vejam como eu coloquei para vocês. Quando a pessoa executa uma atividade, para que ela seja considerada doméstica, ela tem que trabalhar para a pessoa ou família no âmbito residencial. Não está falando em mais de uma residência, é somente naquela residência de um único empregador. Tá legal? Então não podemos então dividir essa situação de apenas um registro para atender mais de uma residência. Tá legal? Então é necessário, para ser considerado então doméstico, que haja então a continuidade. E a continuidade são mais de 3 ou mais dias de serviço. Tudo bem? Tranquilo? Vamos dar andamento então, pessoal, à nossa situação aí, à nossa aula. Vejam, a Lei Complementar número 150 de 2015 trouxe diversos direitos a esses trabalhadores. Vejam, os direitos que antes eles não tinham, essa Lei Complementar número 150 de 2015 regulamentou. Trouxe a questão do fundo de garantia. O fundo de garantia, até 2015, ele era opcional. A partir de agora, ele se tornou obrigatório. Nós temos um sistema chamado e-social. Esse e-social, ele é obrigatório o cadastramento para todo empregador doméstico. O empregador doméstico, então, ele vai cadastra ali a tua doméstica e passa a partir dali controlar o seu salário, as suas horas de trabalho, as suas férias, os seus afastamentos, tudo por ali, por esse sistema do e-social. Tá legal? Então, a partir de agora, a partir de 2015, se tornou obrigatório o recolhimento do fundo de garantia também. Além, claro, do INSS, que sempre foi obrigatório. A partir daí, pessoal, a doméstica, ela passou então a ter direito às horas extras, ela tem direito ao adicional noturno, ela tem direito ao auxílio creche, se porventura for regulamentada, então, em uma norma coletiva.
Tem a proibição aí de diferenças de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil ou para portador de deficiência. Tem direito ao seguro-desemprego, que antes não tinha. Fixou então a jornada de trabalho da doméstica de 8 horas por dia, 44 semanais. Ela tem que ganhar o salário mínimo ou o piso salarial da categoria. Salário mínimo da doméstica, aqui no estado de São Paulo, ele é diferente do salário mínimo estadual, tá legal? Então nós temos um piso diferenciado para esta doméstica. E ao mesmo tempo, nós temos em algumas cidades aqui do Vale do Paraíba, nós temos o Sindicato das Domésticas. Lorena, Guará, aqui Cachoeira Paulista, Cruzeiro, nós não temos um sindicato das domésticas, tá legal? Então não temos aí uma convenção coletiva, nós não temos um piso da categoria para seguir aqui na nossa região, tá legal? Ô Júnior, mas como que a gente vai fazer, por exemplo, o controle dessas horas extras? O que a jurisprudência, né, os tribunais, eles vêm entendendo? Que você pode controlar. Você não vai colocar lá na tua casa um cartão de ponto, né? Hoje um registro de ponto hoje está na faixa de uns 5, 7 mil reais. Não vale a pena, de repente, você comprar isso para a tua residência. Mas todo controle de ponto, ele é válido. Então, mesmo que seja feito num caderno, mesmo que seja feito aí numa folha de sulfite, enfim. O que eu faço como experiência na minha casa? Eu deixo o mês inteiro já impresso, com aquelas datas já ali, e a doméstica, ela simplesmente vem e preenche o horário de entrada, o horário de saída e o seu horário de almoço e assina do lado. Ela deixa aquilo até mesmo perto lá do armário dela, onde ela guarda as coisas dela. Ela simplesmente, ela mesma que preenche e assina para mim, tem toda a liberdade. Apesar de que, né, pessoal, queira ou não, cria uma certa intimidade entre o empregador com a empregada. Então é fato que esta intimidade, essa confiança que gera então entre as pessoas, ninguém tem o intuito de prejudicar ninguém. A gente sabe quando a pessoa de fato está fazendo uma hora extra ou não, isso tudo tem que ser reconhecido. Tá certo? Então eu faço dessa forma, né? Deixo que ela mesma preencha, né? E ali quando tem uma hora extra ou não, eu vou lá e confiro quando ela fez e para ver se de fato tá certo ou não. E ali a gente vai fazendo o pagamento dessa forma. Então o controle pode ser feito desse jeito. Vocês deixam então sempre ali um controle e vai realizando. O que não pode é deixar de realizar. Por quê? Futuramente, você, empregador, vai ser cobrado disso, de repente, pelo Poder Judiciário. Se ela entra com processo contra você, como que você vai comprovar o horário dela de trabalho? A obrigação é nossa, tá certo? Nossa, como empregador, de mostrar então para o Poder Judiciário, olha aqui o horário de trabalho dela. Ela que assinou, ela que preencheu, tudo certinho. Quando tinha hora extra, está aqui já constando então qual que é o valor da sua hora extra, o pagamento, tudo certinho. Então é obrigatório, tá legal? Então todos esses direitos foram contemplados aí a partir de 2015 pela Lei Complementar número 150 de 2015. E aí o que foi instituído também em 2015 foi o E-Social, como eu falei para vocês. Criou-se então a figura aí do simples doméstico. O que é esse simples doméstico? Como eu falei para vocês, a partir de agora, de 2015, há a obrigatoriedade do pagamento do fundo de garantia. O fundo de garantia, então, o empregador ele tem que recolher e se porventura ele for mandar embora o empregado, ele tem que pagar a multa dos 40%, né? Quebra o princípio da continuidade, daí ele tem que pagar os 40% de multa de fundo de garantia. Para que isso não aconteça de uma forma muito pesada no momento da demissão, poxa, tem que pagar 40% de multa de fundo de garantia agora, imagina, bem no momento agora da pandemia, isso fica super alto então para o empregador. O que o legislador ele fez? Olha, eu vou diluir esses 40% mensalmente, você já vai pagando mensalmente esses 40%, e se você mandar embora, esses 40% já estão recolhidos.
já estão recolhidos. Porém, se ela de repente pediu demissão, se aconteceu de repente dela falecer, ou qualquer outra situação, ser mandada embora por justa causa, esses 40% volta para você. Olha que bacana, esses 40% voltam para você. Então você, empregador, não precisa ter essa preocupação com relação a esse valor que está sendo recolhido mensalmente. Então veja, ele coloca lá, de 8 a 11% será destinado ao INSS do empregado. Esse valor eu posso descontar do salário do empregado. Eu, na minha situação prática, eu não desconto, mas a legislação concede essa autorização de eu descontar, então, do salário da doméstica, 8 a 11%, depende do valor que você paga de salário, da faixa salarial, eu vou descontar, então, a título de INSS daquela doméstica, desconto do salário dela. E depois ele coloca de 8% de contribuição patronal, previdenciária. É o INSS do empregador. Então vejam, tem o INSS do empregado, que eu posso descontar dele, e o INSS que eu, empregador, tenho que pagar também, tá legal? De 8%. Só aí vocês já vejam que dão 16% já de acima do salário que eu tenho que pagar de contribuição. 0,8% seguro acidente do trabalho. 8% do fundo de garantia, 3,2% da multa rescisória, os 40% aqui, 3,2% de multa rescisória, e daí dá um total de 20% pro empregador pagar, tá? Acima do salário. Então vamos calcular, se de repente essa pessoa tem um salário aqui de R$1.000, que seja, vamos arredondar, é mais que isso, tá? 1.118, se eu não me engano, eu tenho que pagar 20% sobre esse valor, cabe a mim, eu empregador, pagar esse valor. Então vai dar aí, por exemplo, R$200 a mais que eu tenho que pagar de contribuição para o Simples Doméstico. E 8%, de 8 a 11%, é descontado do empregado. Ah, mas e se eu não quero descontar? Eu vou deixar esse valor então para o empregado e eu não desconto nada, eu pago tudo. Beleza, basicamente você vai pagar então 28% a mais daquele salário que você paga para o empregado. Lembra que eu falei para vocês que todo empregado ele custa em média 91% para aquele empregador? Lembra disso? Um empregado que custa R$1.000, efetivamente para o empregador ele custa 1.900, tá certo? Vejam a diferença com o empregado doméstico. O empregado doméstico custa no máximo 28% para esse empregador. Então é o que eu falo. Mesmo assim, a gente reclama, claro, porque para quem paga é muito, para quem recebe é sempre pouco, tá legal? Então vejam, essa situação do e-social se tornou obrigatória a partir da Lei Complementar número 150 de 2015. Pessoal, o empregado doméstico, ele tem direito aí ao seguro-desemprego. Lembra que eu falei sobre isso para vocês? Então, beleza. Esse empregado doméstico, ele passa então a receber o seguro-desemprego desde que ele tenha sido dispensado sem justa causa. É o primeiro elemento. Ele tem que ter sido dispensado sem justa causa. Ao mesmo tempo, ele tem que ter trabalhado como doméstico pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses. Então, nos últimos 2 anos, nos últimos 24 meses, ele tem que ter trabalhado 15 meses como doméstico. Então, 15 meses ele trabalhou como doméstico. E durante 15 meses, ele teve recolhimento para o INSS e também teve recolhimento do Fundo de Garantia nesses 15 meses. Tá legal? Não pode, de repente, dentro desses 15 meses, ele ter trabalhado, por exemplo, 5 como faxineiro, aí ele não recolheu INSS, não recolheu o Fundo de Garantia. Não. Para ter direito ao seguro-desemprego, nos últimos 24 meses, ele tem que ter trabalhado 15 como doméstico, recolhido o Fundo de Garantia e recolhido também o INSS. Tá legal? E aí ele não pode estar recebendo nenhum benefício da Previdência Social. Tais como aí, de repente, uma aposentadoria por invalidez ou qualquer coisa do tipo. Ele não pode estar recebendo nenhum benefício da Previdência Social, exceto auxílio acidente e pensão por morte. Exceto esses 2 benefícios que ele pode estar recebendo que não influenciam em nada.
E aí qual o valor então que ele vai receber? Ele vai receber durante 3 meses, um salário mínimo, tá joia? Então durante esses 3 meses ele recebe um salário mínimo como seguro-desemprego. Beleza, pessoal? É isso que eu precisava então passar para vocês com relação à questão do empregado doméstico, novidades trazidas pela norma. Encerramos aqui a questão da flexibilização do contrato de trabalho, várias novidades trazidas aí pela nossa legislação, a fim de trazer uma flexibilização do contrato. Imagine se todos os empregadores domésticos tivessem que pagar da mesma forma que os empregadores comuns. É claro que nós não conseguiríamos realizar esses pagamentos e nós teríamos então fraudado a legislação, né? Ficaria muito caro, muito oneroso para esses empregadores pagar um salário digno aos seus empregados e contribuir conforme é cobrado aí de todos os demais empregadores. Então, por isso que a norma ela flexibiliza para que a fim de atender a todas as realidades. Esse é o intuito da flexibilização, atingir o princípio da equidade, da isonomia. Tudo bem? Beleza, pessoal? Obrigado. E aí nós vamos então para o próximo assunto. Eu vou mandar mais exercícios aqui para vocês e qualquer dúvida manda aí para mim por e-mail ou então até mesmo lá no chat. Um abraço, pessoal!